Abra, por favor, a sua Bíblia aí no Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versículo 23. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau, em outra tradução, e guia-me pelo caminho eterno. O tema dessa noite: já existe um caminho, é o tema dessa noite. Já existe um caminho. Tá bom, já existe um caminho. Eu não sei se você lembra de alguma coisa de repente acontece na sua vida, como aconteceu na vida do Abrão. O Senhor apareceu para ele e disse o quê? Sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Que coisa extraordinária é isso, né? Sai do meio aí onde você está, da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou mostrar para você. Deus continua fazendo isso? Sim, sabe que Deus continua fazendo isso? Mas vamos atualizar essa conversa do Abraão com Deus, ou de Deus com Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua parentela e do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Abraão automaticamente iria dizer o quê? Deus, me dê as coordenadas para que eu coloque aqui no Waze, ou eu coloque no Google Maps. Me dê a localização pelo WhatsApp. E como o Abraão tem intimidade com Deus, ele ia dizer assim: me manda um WhatsApp com a localização da terra para onde eu deva ir. Seria essa talvez a forma da gente conversar com Deus. Estamos tão acostumados hoje. O dia que eu descobri isso, eu falei: uau! Eu estava conversando com Eliabe e a gente estava em lugares diferentes. Ele falou: pai, me manda sua localização. Eu falei: como assim, meu irmão? Como é que eu vou mandar minha localização? Ele falou: pai, usa o WhatsApp e lá você vai lá e tal, e manda localização. E eu fiz o que ele mandou. Ele falou: espera aí onde você está. Daqui a pouco ele estava lá. Parece que a vida da gente está meio assim hoje. É só colocar no Waze ou no Google Maps ou em algum desses aplicativos de direção aí e pronto, somos levados lá. Às vezes vamos parar dentro de uma favela, né? Por aí também acontece de o aplicativo errar o caminho e você se dá mal. Mas no nosso convívio com Deus não funciona assim. Deus não vai ficar mandando WhatsApp para você com as coordenadas. Ele simplesmente te desafia uma vida de fé. E ele diz assim: sai do lugar onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Simplesmente comece a andar. E você fala: para a direita, para a esquerda. Ele diz: comece a andar e eu vou te mostrar. Isso é uma atitude de fé. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando a gente trata dessas coisas de caminho e tal, eu estava orando ao Senhor para que Ele me ajudasse a decidir os caminhos da minha vida, que diz a respeito à minha família, e estava lá orando a Deus, dizendo: Senhor, ajuda-me, me dê capacidade de perceber os caminhos que eu devo seguir. E o Senhor me interrompeu assim, bruscamente, e disse assim: ande no meu caminho e você não vai errar nunca. Simples assim? Sim, simples assim. Ande no meu caminho. A mesma coisa que ele disse para Abraão: sai do lugar onde você está e vai, eu vou mostrar. Deus tem a mesma atitude nos dias de hoje. Ele continua mostrando para mim e para você o caminho que nós devemos seguir, sem medo de sermos felizes. É só andar naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Mas quando
Quando a gente pensa em caminhos aqui, e por que a gente erra algumas vezes no nosso caminhar, e eu percebi assim, a gente erra por ignorar, por abandonar o caminho do Senhor. A gente erra porque não levamos a sério, porque ignoramos, ou porque de fato abandonamos o caminho do Senhor. Quando fala caminho, a gente tem caminho, a gente tem caminhos e a gente tem o caminho. Caminho, caminhos e o caminho. Mas todos eles a gente pode errar pelas mesmas razões. E são essas razões que eu quero mostrar para você nessa. Por que a gente erra o caminho? Por que você erra o caminho e a vida acaba se tornando uma infelicidade? O Abraão foi feliz. E ele foi feliz porque ele seguiu o caminho que o Senhor disse para ele seguir. E ele foi. Ele não se rebelou contra Deus, ele não tomou uma atitude de incredulidade, ele simplesmente foi. E é isso que eu e você devemos fazer, mas isso tem um preço a ser pago. Então eu quero considerar com vocês algumas razões, alguns motivos que nos levam a errar o caminho, considerando que já existe um caminho. Existe um caminho. Agora, por que erramos neste caminho, que é o que eu quero focar com você? O salmista diz: vê se há em mim algum caminho, alguma coisa que não está bem, e me dirige pelo caminho eterno. Deus sonda e Ele de fato conhece. Primeiro motivo porque erramos no nosso caminho é por causa da rebeldia. Rebeldia pura e simples. Porque somos rebeldes. Você lembra daquela parábola que Jesus contou? Está no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 28, de um homem que tinha 2 filhos. E ele disse para um dos filhos, ao primeiro filho, disse assim: filho, vá trabalhar lá na vinha hoje. E o filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: filho, vá trabalhar na vinha. O filho respondeu: sim, pai, claro, pai, eu vou. Mas não foi. Aí Jesus pergunta assim: qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam aqueles a quem Jesus estava fazendo a pergunta. Parece tão óbvio, né? Sim, simples assim. A quem nós estamos obedecendo? E por que obedecemos ou não? Irmãos, eu tenho percebido que a rebeldia, o princípio de rebeldia, impede-nos de acertarmos na vida. E esse espírito de rebeldia, ele anda sim, ultimamente aflorado. Em todos os lugares, como as pessoas gostam de mostrar atitude de rebeldia. A criança pititica já se rebela contra tudo, contra todos. Não há mais aquela quietude de coração, aquela quietude de alma. As pessoas se rebelam com uma facilidade. Mas por que se rebelar se já há o caminho traçado? Eu li para você no contexto do Salmo 139 que nós lemos, que Deus diz, que o salmista dizendo que todos os nossos caminhos, os nossos dias já estão colocados pelo Senhor. Ele conhece. E quando a gente pensa que naquilo que a Bíblia diz, que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita, o que me impede de andar por essa vontade? O que me impede de andar por este caminho, já que ele é bom, ele é agradável, ele é perfeito? Mas nós insistimos em dar vazão à rebeldia plantada em nós por causa do pecado. O pecado nos submete a uma carga muito pesada. E a gente fica arrastando esse peso na nossa vida, chamado rebeldia. E quantos de nós somos tão prontos a dizer: sim, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser, mas eu não faço depois. Como o outro filho,
que diz que vai, mas não vai. E vê que ele diz assim, o pai chegou para o filho e ele diz, sim, Senhor. Mas não foi. Quantas vezes a gente é tão pronto para dizer, Senhor, eu vou cumprir a tua vontade, sim, de agora para frente, mas não cumpre, rebeldia. Rebeldia que se instala no coração e que gera esse tipo de problema, dificultando a nossa caminhada e o acerto nas nossas decisões. Você sabe bem disso, eu não preciso ficar repetindo muitas vezes, que nós somos aquilo que decidimos. As nossas decisões nos conduzem às consequências. Não, eu decido e depois eu tenho que passar pelas consequências daquilo que eu decidi. Se você decide seguir o Senhor, é certo que você vai ser abençoado. Mas se você resolve ser rebelde contra a vontade de Deus, então vai tendo dificuldades. Olha que coisa interessante o que Jesus fala no livro de João, capítulo 14, versículo 25, sobre a nossa suposta ignorância com as coisas a respeito do caminho de Deus. Ele diz assim: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, meu irmão, você e eu, nós não temos nenhuma razão de dizermos a Deus: olha, Senhor, só me desculpe, eu não sabia o caminho. Se você é filho de Deus, há um caminho já estabelecido para você. Deus tem o melhor para a sua vida. E quantas vezes a gente declara isso? O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está no caminho que nós temos que seguir. Sempre é o melhor. O melhor de Deus está por vir. Baseado no quê? Se eu ando no caminho, ande no caminho, o melhor de Deus se estabelecerá na sua vida. É só andar no caminho. O problema é que ficamos pensando que Deus vai melhorar alguma coisa que Ele planejou. Meu irmão, tudo que Deus planejou para você é o melhor, é bom e é agradável. Não tem jeito de Deus melhorar aquilo que Ele planejou para você. Amém. O problema é que eu fico sempre achando que Deus pode fazer algo melhor para mim, então eu fico decidindo para que lado eu vou, para que caminho eu vou. Ande na presença do Senhor e ser perfeito. As coisas acontecerão na sua vida à medida que você andar no caminho dele. Ande. E aí, se você for alegar desconhecimento, Jesus disse aqui: o Espírito será enviado sobre a vida de vocês e Ele vai ensinar as coisas que eu não ensinei aqui, e o Espírito fará vocês se lembrarem daquilo que eu ensinei enquanto estava aqui. Então nós não temos razões para errarmos no caminho. Erramos no caminho por causa da nossa rebeldia. Você já parou para pensar na pessoa que está perdida no trânsito? Você já se perdeu no trânsito alguma vez? Nunca se perdeu no trânsito? Não, né? Só pela sua risadinha já deu para perceber que você, além de se perder no trânsito, você fez coisas. Você já viu a atitude de todo perdido? O que acontece com todo perdido? O perdido, primeiro, ele se estressa. Pode ver, todo perdido é estressado. Porque quem sabe o que está fazendo tem calma no seu coração.
O perdido está estressado. Por que você levanta e sai correndo no trânsito de manhã? Porque você perdeu o tempo, você está atrasado. Aí você faz igual um louco e passa no sinal amarelo e dá uma viradinha rapidinho no sinal vermelho assim, porque ninguém está vendo mesmo, cedo não tem ninguém mutando e porque você está atrasado. Porque se você estivesse tranquilo no horário, você certamente iria parar no sinal e esperar gentilmente o sinal abrir. Todo perdido está estressado. Então vamos fazer aquela perguntinha boba. Pastor, se eu estou estressado é porque eu estou perdido? Sim. É afirmativo. Todo estressado está perdido. Não sabe o que tem que fazer. Ou não está fazendo o que deveria ser feito. Por isso você fica estressado. Você viu alguém que está tudo com a vida em ordem, desesperado? Ele está desesperado baseado no quê? Está tudo certo. Tudo dentro do conforme. Ele vai se estressar com o quê? Você já viu que todo estressado, ele fica, o perdido, além de estressado, ele fica violento. Ele grita. Ele começa a falar alto. O perdido no trânsito, a mulher fala: meu bem, não é por aí. Ele fala: eu sei, fica quieto, eu sei o que eu estou fazendo. Ele fala: e você está fazendo o quê? Não sei. Mas então você não sabe. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, então você sabe o que está fazendo. E por que a gente não chega no lugar? Aí a mulher também ajuda, né? Aí ela colabora também. Por que a gente não chegou então? Todo perdido, ele perde a calma, perde a paz, perde a paciência, grita e ofende as pessoas. E atrapalha a vida de quem está à sua volta. Todo perdido está em crise. A rebeldia nos leva a perdermos o caminho. E quando perdemos o caminho, perdemos a alegria da vida. Nenhum perdido sabe ensinar o caminho para outro. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e versículo 19 diz: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. E aí eu faço uma afirmação aqui, concluindo esse texto: só pode ensinar a palavra se estivermos no caminho certo. Do contrário, como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Então, papai, uma dica para você, papai. E isso é uma coisa de pai mesmo, de pai. Quando eu digo pai, é pai mãe, é pai, não é pai e mãe, é pai. Aí se é só você, não tem pai, então é você. Ensina o seu filho, ensina para ele. Está vendo o que ele diz aqui? Ensine os seus filhos, conversando com eles a respeito dessas verdades, quando vocês estiverem sentados em casa, quando vocês estiverem andando pelo caminho, quando vocês se deitarem e quando vocês se levantarem. Veja que é o tempo todo que você está com o seu filho, ensine a verdade para ele. Agora, você só vai poder ensinar esta verdade se você estiver tranquilo. Se você estiver perdido, você está estressado. Se você está estressado, você não tem paciência para ensinar nada para o seu filho, a não ser ele ser estressadinho. E quando tem criança estressadinha já desse tamanho, você não pode fazer nada. Calma, tudo bem? Aí fala: nossa, ela está com sono. Deixa de enganar. Está com sono o quê, meu? Aprendeu em casa o estresse. Na maioria das vezes. Eu sei, porque a gente já passou por isso. Eu tive filho.
Meu filho, quando estressava, falava: rapaz, é sono, né? Fala. Não, a gente fica quieto para não mentir, Fabiana. Não, é porque nós viemos discutindo mesmo no carro pra cá, né? O seu filho só é estressadinho porque ele aprende com alguém a ser estressadinho. Ninguém vai falar: fala Deus, né? Eu só ouço essas palavras quando eu estou falando de prosperidade. Aí fala Deus, confirma Jesus. Mas essas coisas aí não houve um aleluia, né? Um glória a Deus, obrigado Senhor por falar o meu coração. Não, é só quando é coisa assim. Segunda razão porque as pessoas erram no caminho. Primeiro, por causa da rebeldia. Segundo, pelo complexo de Deus. Complexo, o que eu quero dizer com complexo de Deus? Ele quer ser Deus. Quer ser Deus. E a gente tem uma mania de querer ser Deus. É um negócio impressionante. Você já viu quanto você quer ser Deus? Você gosta de mandar na vida dos outros. Você não manda na sua e quer mandar na vida dos outros. Isso é coisa de Deus, é Deus que manda na nossa vida. Mas a gente tem a mania de ficar dizendo para as pessoas fazerem as coisas certas, como se você tivesse tudo bonitinho. Filho, vá aprendendo. Originalidade. Eu não sei se existe essa palavra. O meu digitador lá que eu digitei diz que não existe, mas se não existe, eu estou criando. O criadorismo, aquele desejo de criar as coisas. Como a gente gosta de ser original. Você pode olhar, as coisas não ficam iguais muito tempo. Já vem alguém faz diferente. Parece que a gente não gosta de coisa duradoura, coisa permanente. Eu já vou advertir você logo do começo. Os caminhos de Deus são eternos, diz o salmista aqui. Ou seja, é uma coisa que tem continuidade. Os caminhos do Senhor não são caminhos que vão mudando de jeito conforme as estações do ano. Eu acho legal o frio porque cada pessoa já começa a tirar as suas elegâncias do guarda-roupa ou do seu armário, né? Aquilo lá que está guardado para esse dia. Oh, que gostoso poder colocar uma blusa, colocar um negócio assim, né? E colocar uma botina e um sapato quentinho. Que delícia que é! Os caminhos do Senhor, eles não ficam alternando. Olha o que o Senhor diz no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 3. Abacuque, capítulo 3, verso 3. Oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo do Monte Parã, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Agora preste atenção nesses versículos seguintes aqui, o 4 até o versículo 6. Seu esplendor era como a luz do sol, raios relampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Versículo 5 diz: pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Versículo 6, ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos. Queridos, se
O caminho de Deus é eterno, por que eu quero inventar outro? Se já existe um caminho ordenado por Deus para mim e para você, por que essa dificuldade de aceitar algo que já está pronto? Por que nós temos que ter originalidade? Queremos ser originais, criar confusão, criar atalhos. Para que tamanha inconsequência se já tem um lugar pronto? Para que abrir um caminho que certamente não vai levar a lugar nenhum? Mas nós temos essa mania de querer criar caminhos novos. Queremos ser Deus, fazer as coisas, mandar na vida, ordenar que as coisas aconteçam. Olha que coisa extraordinária, quando Deus falou ao povo de Israel, quando eles iam atravessar o Jordão, no livro de Josué, capítulo 3, versículo 3, diz: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Escute a ordem: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Preste muita atenção no verso 4. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Deste modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Olha o que a ordem que o Senhor deu a Josué. Josué, a arca vai passar, porque a arca era o símbolo da presença de Deus. Vai passar, assim que a arca passar, o povo deve andar atrás. Sabe por quê? Porque vocês nunca andaram por esses lugares. Eu sei o caminho, diz o Senhor, por isso vocês devem me seguir. Mas nós gostamos de originalidade. Vou pegar um atalho aqui e sair lá na frente. Rapaz, é roubada. Não faça isso. Não faça isso, não queira inventar coisas no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, a vida eterna, as coisas eternas. Você vai se dar mal. O caminho de Deus está estabelecido. O caminho de Deus para você também está estabelecido. Amém. Não queira inventar. Para que criar uma moda? Mas hoje está uma coisa de moda que é um negócio sério. Não caia na bobagem de querer criar moda, de querer ser um criador. Ande ali, no temor do Senhor. Deus sempre se importou em mostrar o caminho para o seu povo. Mas sabe o que aconteceu? Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 32, o Senhor, dando uma repreensão ao povo de Israel, diz: apesar disto, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Queridos, mesmo que esteja escuro, confie no Senhor, Ele vai te indicar o caminho, mesmo que as coisas à sua volta estejam meio trevas, meio duvidosas à sua volta, fique sossegado, porque Deus vai indicar o caminho para você. Para que ficar criando meios de se livrar, achando que você vai conseguir? Não vai conseguir, meu irmão. Não vai conseguir, não vai dar certo. Faça aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer, e você vai se dar muito bem na vida. Mas o Senhor disse: vocês não confiaram no Senhor. Você conhece a história? A nuvem parava sobre o acampamento. De noite ela ficava uma coluna de fogo. De dia, uma nuvem para aplacar o sol.
Quando a nuvem levantava, ou a coluna de fogo, se de dia, se de noite, levantava, o povo devia juntar as coisas e ir. Meu irmão, não ande na frente da nuvem. Você não sabe o caminho. Deus sabe o caminho para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então não queira andar na frente dele. Siga o Senhor. O que Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não diz: vá à minha frente. Eu disse para você segui-lo, porque ele sabe o caminho. Foi ele que fez o caminho, por isso ele sabe. Você não sabe o caminho, então não queira inventar modismo. Já existe o caminho. Um dia eu ouvi essa frase e fiquei achando, que coisa esquisita essa frase. E eu demorei para entender. A frase dizia assim: se pode complicar, para que facilitar? Se pode complicar, para que facilitar? Aí você fica pensando, o que será que é isso, né? Bom, eu fiquei pensando, você mais inteligente do que eu, certamente entendeu rapidinho isso aí, né? Mas eu não, eu fiquei um tempão. Quando eu ouvi, a pessoa disse assim: se pode complicar, para que facilitar? Ou, meu irmão, em outras... Se você não conseguiu entender essa frase como deveria, eu vou explicar para você de um jeito simples que eu entendi. Ela pode ser entendida da seguinte forma: se as coisas podem e vão se complicar, para que eu vou fazer isto se elas vão complicar? Então eu vou evitar e não vou fazer, porque vai. Eu vou facilitar na vida? Não. Eu vou dar mole? Não, a coisa vai complicar. E elas se complicam sempre, quando a gente está fora do caminho do Senhor. Terceira razão porque a gente perde o caminho é por causa da dureza do coração humano. É a simples vontade de insistir no erro, com aquela máxima: a mentira contada muitas vezes, ela vai se tornando verdade. Mas isso não é verdade, isso é mentira. Mentira vai sempre ser mentira. E por mais que o mundo repita que é verdade, ela nunca se tornará verdade. Mentira sempre será mentira. O livro de Ezequiel, o Senhor está dando uma advertência dura contra o povo de Israel. Ele diz assim: se porém o justo se desviar da sua justiça, 18, verso 24, e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem: olha o que o povo de Israel disse para Deus: o caminho do Senhor não é justo. Deus do Senhor não é justo. E olha, meu irmão, eu já ouvi isso de crentes também, e cá, assim, com toda sinceridade, em alguns momentos eu também já fiz essa reflexão. Eu não cheguei a afirmar, mas cheguei a pensar assim: Deus, o Senhor está sendo justo de fato com isso? Esse pedido do Senhor parece muito fora da realidade, eu não posso suportar isso. E o povo de Israel não, eles discutiram com Deus dizendo: o caminho do Senhor não é justo. O que o Senhor está pedindo de nós não vale a pena seguir. O Senhor está pedindo para a gente adorar o único Deus que é o Senhor, mas tem muitos deuses. Olha as nações, eles têm outros deuses e não passam pelas lutas que nós passamos. Aí nós podemos nos lembrar do Salmo 71, que o salmista diz: Senhor, olha lá o ímpio, ele está gordo, está bonito, a família dele, tem carro na garagem, olha aí. Eu sou teu servo, o carro que eu tenho, tem que empurrar. E o Senhor não é justo no que o Senhor está colocando para mim. Eu tenho que dar um dízimo ainda. Eles não dão dízimo e eu tenho que dar um dízimo. Ah, meu irmão, deixa de ser mesquinho, para com isso. Isso é dureza de coração.
Deus é capaz de fazer milagres na sua vida assim, do dia para a noite. Ele é capaz de transformar as coisas para poder abençoar você. Ele só está esperando um ato de fé. Lembra que eu comecei com Abraão? O Senhor disse, sai. E ele disse, ok, vou sair. E saiu. E o Senhor foi orientando ele ao longo do caminho. Meu irmão, sai. Sai e vai, porque o Senhor vai cuidar da sua vida. O caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Todos os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel e fazem bem para a nossa vida. Amém. Você nunca vai passar mal por cumprir a palavra de Deus na sua vida, e você nunca vai dormir de cabeça, com a cabeça preocupada se você praticou a vontade de Deus. Ao longo do dia você vai deitar e dormir em paz. O que tira o nosso sono são os nossos erros, a nossa cabeça dura, o nosso coração endurecido. É isso que tira o nosso sono, é isso que faz a gente perder o apetite, a alegria para a vida. É tolice querer andar ou criar um caminho, se já existe um caminho. O pastor Gessé Campos, ele é da Igreja Batista de Bragança Paulista. Ele estava no estudo que ele estava fazendo sobre o livro de Eclesiastes. Ele fez algumas afirmações que eu achei bem interessantes e vou replicá-las aqui para você. Ele diz assim: se a vida está resumida apenas à dimensão que o autor de Eclesiastes define como debaixo do sol, porque você conhece o Eclesiastes, diz, não há nada de novo debaixo do sol. Aí o pastor Gessé faz a seguinte: então essa vida é fugaz, repetitiva e vazia. O texto lembra que geração vai, geração vem. Continua o pastor fazendo as considerações dele. Todas as coisas trazem canseira. O texto também faz essa afirmação. E o que foi feito será feito outra vez. Olha aqui, a repetição das coisas. O caminho do Senhor não é um caminho novo, é um caminho eterno. E ele permanece. Aí ele continua dizendo assim: e ainda que o autor aponta que o ser humano nada ganha realmente com o seu trabalho quando se considera a última instância a que a vida está destinada, o fato é que, conforme Eclesiastes alerta, debaixo do sol tudo se reduz à inutilidade, à futilidade. Aí ele cita um pensador, que era um psiquiatra austríaco judeu, que escapou do campo de concentração. A citação do pastor Gessé, ele continua fazendo essa afirmação. Depois de liberto, o Viktor Frankl, ele se ocupou da mesma cadeira de psiquiatria da Universidade de Viana, da onde o Freud também ocupou. E ele fez a seguinte afirmação, o Viktor Frankl. Notou que quem sobrevivia lá no campo de concentração era quem focava em algo sublime e que transcendia a degradação daquela prisão. Ou seja, muita gente foi preso, mas muitos dos que sobreviveram porque tinham uma expectativa de futuro. Aqueles que falavam, não, está perdido mesmo, está tudo perdido, não tem nada que fazer, morrer, tanto faz. Não. Ele percebeu que para se viver nessa vida precisa ter uma perspectiva. No entanto, a conclusão do Frankl foi que a personalidade humana se estrutura somente se a pessoa tiver um propósito que transcenda
e o motive a viver. Aí ele diz: enfim, o ser humano precisa ter um propósito que dê significado para a vida debaixo do sol, ou então a vida se reduz a uma inutilidade. Mas se Eclesiastes diz que não tem nada de novo debaixo do sol, então como é que eu vou ter inspiração para a minha vida, se tudo debaixo do sol é uma futilidade? Aí ele faz uma afirmação interessante. Se tudo debaixo do sol é inutilidade, para que eu tenha motivo de viver, eu preciso ter algo que me motive além de debaixo do sol, ou seja, acima do sol. E acima do sol, só o Senhor. Então, se eu quero sobreviver nessa vida, e se eu quero manter o meu caminho firme na vontade de Deus, eu tenho que ter os meus olhos focados não naquilo que está debaixo do sol, mas naquilo que está além disso, que é o Senhor, que é a eternidade de Deus e o desejo dele na minha e na sua vida. Se eu fizer isso, não vou me perder no caminho, e não vou ter vontade de me perder no caminho. Há uma pesquisa de um pesquisador chamado Tony Campolo. Ele é sociólogo de uma igreja batista americana, e ele fez uma pesquisa no meio de casas de repouso. Casas de repouso, também conhecido como asilos. E ele perguntou aos idosos que lá estavam, na faixa de 95 anos de idade. Idosos, nessa faixa aí de idade, 90 e poucos anos. Ele fez a seguinte pergunta para essas pessoas: o que você faria diferente se fosse viver novamente? Se você tivesse a oportunidade de viver novamente, o que você faria diferente? A maioria dos idosos deu a seguinte resposta: gastaria mais tempo em reflexão e investiria mais tempo naquilo que vai além da vida. Era isso que eu faria. Pensar nas coisas. É engraçado como o Novo Testamento diz: pensai nas coisas lá do alto. Não pense nas coisas daqui. Você fica doidão. Você fica louco. Você fica pensando nas coisas dessa vida, meu irmão, você fica pirado. Pense nas coisas lá do alto. E eu quero caminhar para o fim aqui. Lucas capítulo 12 fala do rico, da parábola que Jesus contou. Do rico que produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então esse rico disse: já sei, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali eu guardarei toda a safra e os bens que eu consegui. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Não é mais ou menos isso que o autor de Eclesiastes diz? Vai lá, trabalhe, coma, beba e se alegre, porque é só isso mesmo, filho. Não vai ter mais que isso. E Jesus aqui conclui a parábola dizendo: louco, esta noite te pedirão a sua alma. O que você tem para oferecer? Futilidade de ficar correndo atrás das coisas dessa vida. Irmãos, aqui não é para você desanimar da vida. Não está nem aí também. Não é assim. Não é assim. Deus tem um projeto de bênção na sua vida para o tempo da terra também. Então Ele quer te abençoar aqui na terra. Atrás dessas bênçãos, você deve ter o seu foco aqui na terra. Mas não fica preso na terra, vai para o céu. Lembra do Pedro, nosso irmão Pedro? Quando Jesus o chamou, ele fez o quê? Abandonou a rede e o seu barco, deixou tudo para seguir o Senhor. Lembra do Eliseu, quando Elias falou: segue-me? O que o Eliseu fez? Pegou as carroças dele,
fez lá uma fogueira, pegou os bois, sacrificou em oferta a Deus e foi embora. Meus irmãos, o que o Mateus fez quando Jesus disse vem? O Mateus estava na coletoria, um lugar que dava grana para valer, dava muito dinheiro ser coletor de impostos naquela época. Dava grana. Rapaz, Jesus passou e falou, segue-me. Ele deixou a coletoria e seguiu Jesus. Meus irmãos, o caminho, se você tem consciência do caminho de Deus na sua vida, e se você confia que o caminho de Deus é bom, agradável e perfeito, siga o caminho. O salmista aqui que nós estamos usando como base, ele disse, Senhor, vê se há em mim. Olha, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Você precisa fazer essa oração de noite. Senhor, eu estou fazendo aquilo que te agrada. Se eu estou fazendo aquilo que te agrada, então cumpra em mim aquilo que o Senhor promete também. E eu termino lembrando de umas coisas que eu achei interessante e de uma música que, enquanto eu estava digitando, ela começou a tocar lá. Eu estava ouvindo músicas, canções, hinos, e aí eu descobri uma música lá, começou a tocar e eu parei para ouvi-la. É de um ministério chamado Morada. Se você quiser ouvir, depois você pode ouvir. É do ministério Morada e o título diz Para Onde Eu Irei. E ele diz assim na música: ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um copo de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel no meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as minhas carroças e eu afundei os meus barcos no cais. Para onde irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Sou teu. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, Deus. Gente, a hora que eu comecei a ouvir essa música, eu parei e fiquei meditando e agradecendo. Jesus, um dia, depois de dar uma repreensão na rapaziada geral à volta dele, os discípulos disseram: Senhor, essa palavra está meio dura. E Jesus olha para eles e diz assim: querem seguir o mundo? Querem seguir outro caminho? Fiquem à vontade. E Pedro diz assim: para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Meu irmão, se você tem essa consciência que não tem outro lugar melhor do que a vontade de Deus, então siga isso, doa quem doer, sofra se necessário for, porque se você não estiver andando no caminho, você vai sofrer do mesmo jeito. Entre sofrer indo para o inferno e entre sofrer indo para o céu, opte sofrer indo para o céu, porque sofrimento vai se passar nessa vida. Não tem ninguém nessa terra que passa a sua vida aqui sem sofrimento. Rico, pobres, brancos e negros passarão dificuldades e sofreram aqui nessa terra, pequenos e grandes. Crianças e gente idosa passou dificuldade nessa terra, partiu dessa terra para a eternidade sem Jesus. De que adiantou? Se nós temos que passar dificuldade em algum momento na nossa vida, passemos, mas indo para o céu, para vivermos na presença do Senhor. Então não se desvie do caminho do Senhor. E o salmista diz:
Senhor, sonda-me. E Pedro diz: para onde irei? Se você tem essa convicção, não desvie do caminho da verdade. Ande nele todos os dias, segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amém?